sempre na hora de fazer sobrancelhas. Medidas, proporções, percepção visual. Pessoal, eu separei dicas práticas maravilhosas para você que quer trabalhar com design de sobrancelhas. Mas para tu curtir até o final, tu sabe, né? Fica até o final, e eu já esqueci, mas tudo bem, tu fica até o final dessa aula. Calma. Eu já esqueci. Se inscreve. Se inscreve. Mas se tu quer assistir e tu quer aproveitar todos os conteúdos que eu vou liberar, tu já se inscreve no meu canal, dá like aqui pra mim, joinha, porque eu mereço, tá? Mas vem cá, porque agora o assunto é estudar. Vamos lá. A primeira dica que eu quero dar pra vocês é sobre proporção de sobrancelha, tá? Como assim, Grazi? Quando eu trabalho com a sobrancelha, eu tenho que entender que toda sobrancelha tem início, meio e fim. Mas para eu entender isso, eu também tenho que respeitar a primeira regra. Primeira regra, como trabalhar com sobrancelhas é isso. Toda sobrancelha, certo? Toda sobrancelha. Essa aqui tá horrível, né? Misericórdia, peraí. Tá parecendo perna de bailarina. Volta do ritmo. Bora, mostra aqui o design. Isso aí, vamos lá. Toda sobrancelha, ela tem uma coisa chamada proporção, tá? E o que é isso? Eu tenho 100% de sobrancelha aqui. O corpo, ele precisa ter 60% de comprimento. A cauda, o restante, certo? Esse número pode variar, mas varia bem pouquinho, tipo 35% aqui, certo? E 65% aqui. Beleza? Eita. Beleza? Então o que acontece? Eu tenho uma proporção de sobrancelha, corpo e cauda. Grava isso aí, a primeira regra, a primeira dica. Trabalhar com sobrancelha, eu tenho que entender que toda sobrancelha tem o corpo e tem a cauda. E o corpo é maior e a cauda menor. Para gravar, porque a gente aprende errando, quando você faz uma sobrancelha desse jeito aqui, ó. Deixa eu escurecer um pouquinho. Ó, quando você faz uma sobrancelha assim, você tá fazendo uma sobrancelha que tá 50% cauda, 50% corpo. Esteticamente falando, fica desproporcional. Gente, sério, isso aqui lembra o quê? Um chapéu, certo? Mas da pior qualidade, porque misericórdia, tá horrível. Se eu faço isso, eu parto o rosto da minha cliente, ó, o olho dela tá aqui. Fica parecendo que ela tá com um aspecto de brava, mal-humorada, fica um olhar vulgar. Então é importante você respeitar essa proporção. Isso é questão de visagismo, certo? Entendido isso, porque aí quando a gente mostra a forma errada, a gente aprende mais, né? Nós iremos para a próxima dica, tá? E a próxima dica que eu quero compartilhar com vocês é: toda sobrancelha tem ponto inicial. Essa canetinha não tá boa, para. Toda sobrancelha tem ponto inicial. Por favor, desconsiderem minha letra. Inicial. Tem um ponto alto e tem um ponto final. Toda sobrancelha. Então, aqui eu começo, aqui eu paro e aqui eu finalizo. Essa é a segunda regra para se criar uma sobrancelha. Respeitar as principais medidas das sobrancelhas. O que é que muitas meninas fazem de errado? Eu tenho o rosto da minha cliente e eu descobri que aqui é o ponto alto dela, aqui é o ponto inicial, aqui é o ponto alto e aqui é o ponto final. As pessoas que não entendem sobre essa questão de proporção, começa antes do ponto inicial, certo? E normalmente para depois do ponto final. Se eu não respeitar essas medidas principais, eu vou criar sobrancelhas assimétricas. Um lado vai ficar de um jeito, do outro lado vai ficar do jeito.
lembrando, nós estamos falando de um rosto. Um rosto ele é dividido em duas partes. Então aqui eu tenho uma sobrancelha, aqui eu tenho outra. Se eu não respeito essas medidas principais, do jeitinho que tá aqui, eu vou deixar essa sobrancelha mais longa e essa sobrancelha aqui eu vou respeitar. Porque às vezes falta atenção na hora de fazer sobrancelha. E quando eu falo assim, uma coisa que é importante falar, né? Quando eu tô ministrando o curso, as minhas alunas, às vezes agoniadas, querem tanto terminar, querem tanto concluir lá as sobrancelhas, que acabam apagando as medidas principais, esquecendo que tem que respeitar o início, meio e fim. Quando a cliente senta, tá uma sobrancelha mais longa do que a outra. E é visível, perceptível. Então, quando isso acontece, você precisa de novo, trabalho redobrado. Então, você que queria adiantar, acaba perdendo mais tempo. Pega o paquímetro e vai ter que conferir tudo de novo, porque vai dar errado, certo? Então, nunca mais esqueça. Primeira regra, proporção. Percepção, tá? Proporção. Segunda regra, principais medidas para criar uma sobrancelha. E qual é a terceira, Grazi? Essa aqui vocês vão amar. Porque eu já dei dica de tudo, né? Falta a dica de como vocês construírem uma sobrancelha. Depois dessa aqui, minha filha, vocês nunca mais sentirão dificuldade de criar sobrancelhas. Toda sobrancelha tem um corpo. E eu chamo o corpo de rua. Isso mesmo. Por quê? Se eu pegar e criar uma linha aqui, ó, um traço, eu não lembro uma rua, não lembro uma estrada? Pois bem, quando vocês forem desenhar uma sobrancelha, a primeira dica que eu dou, mão livre, né? Treino mão livre, que é importante trabalhar coordenação motora, precisão, pressão, é importante. Eu venho, ó, faço uma linha. Lembrando que aqui eu tenho um ponto alto, ponto inicial, aqui é meu ponto alto, né? Meu corpo é maior. E aqui eu vou botar o ponto final, minha cauda é menor. Eu criei uma linha. Agora eu vou criar uma outra linha na parte de baixo. Até, ó, a minha medida. Grazi, isso aqui tu vai fazer uma sobrancelha? Vou, porque eu vou criar o esqueleto de uma sobrancelha. Eu criei a base. Agora eu vou fazer outra dica que eu vou dar pra vocês. A distância desta linha, que eu chamo de calçada 1, tem que ser a mesma distância da calçada 2. E assim sucessivamente, tá? Até chegar no ponto alto. Eu venho e faço outra linha. Opa, isso vai servir tanto para mão livre, essa lógica de sobrancelha, como para quem trabalha com mapeamento com linha. Lembra ou não lembra uma estrada? Vou fazer de novo, ó. O traço. Fiz uma rua, que é o corpo. Agora eu vim fazer a cauda. Essa cauda eu vou fazer uma outra linha, ó. Uma outra linha. Mas, Grazi, tá horrível essa sobrancelha. Calma, mulher. Deixa eu ser desesperada. Pessoal, processo de lapidação. Essa é a quarta dica que eu vou finalizar com vocês. Quando vocês que não têm prática, não tem noção de sobrancelha, não tem noção para onde ir, fazer dessa forma, daqui vocês conseguem desenrolar tudo. Porque a gente vai lapidar. E onde é que a gente lapida uma sobrancelha? Aqui, ó, ponto alto e cauda. Então eu apago aqui um pouquinho embaixo e vou dando uma leve arredondada. Vou dando uma leve arredondada aqui. Certo? Eu vou lapidar esse meu trabalho. Sem deixar de respeitar. Sem deixar de respeitar a questão da proporção. A parte de cima, apago aqui. E venho, ó, lapidando. Melhorou ou não melhorou essa sobrancelha? Aqui, ó, vou dar uma ajeitada. Certo?
Diga aí se já não dá uma melhorada na sobrancelha. Aqui eu fiz uma sobrancelha mais grossinha com uma leve descida aqui na cauda. Dessa forma, vocês nunca mais vão errar. Não vão fazer sobrancelhas assim, ó. Sobrancelhas que começam de um jeito e aqui afinam. Ou começa com a boca bem larga, né, que chama boca de sino. Segura aí, claro. Ó, a boca bem larga. Depois você faz isso, ó. Não fica proporcional. Não tá uma rua o corpo. Aonde é que a gente mexe numa sobrancelha? Na cauda e na inclinação, que são as linhas. Isso é assunto para outro vídeo, tá? Mas o principal são essas dicas que eu tô dando pra você. Quer trabalhar com sobrancelhas? Respeite proporções, respeite as principais medidas, respeite o processo de criação, lembra da rua, lembra da calçada e finaliza lapidando o teu trabalho, que é o processo de alinhamento. Você nunca mais vai ter problema. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui no comentário o que vocês acharam dessa aula e também coloca sugestão de tema, a gente conversa, participa mais, interage, tá bom? Um beijo bem grande pra vocês e se delicie mais ainda com os meus conteúdos.